Então, nós temos aqui, tá todo mundo visualizando, pessoal? Me dá um ok aí. Tá ok. Beleza. Sim. Nós temos aqui, né, nessa tabela aqui, que é do livro de vocês, uma tabela aí que nós temos as articulações do lado esquerdo de vocês e do lado direito as funções. Então, nós temos a húmero-ulnar, né, uma articulação do tipo Jingle, onde nós temos um movimento de flexão e extensão. Nós temos a húmero-radial, que é uma articulação do tipo esferoide, onde nós temos aí o auxílio da flexão e da extensão, e também o movimento secundário de pronossupinação. Nós temos também a radionar proximal, né, e a radionar distal. Tanto a radionar distal como a proximal é uma articulação do tipo pivô que realiza um movimento de pronossupinação, tá? Então são 3 ossos que fazem parte do cotovelo e são essas articulações aí. Nessa próxima imagem, pessoal, a gente consegue visualizar bem na esquerda de vocês aí, nós temos, né, a articulação do cotovelo, ela é como se fosse um garfo e uma roda de bicicleta, tá? O húmero sendo o garfo, né, e a roda da bicicleta sendo o rádio e a una, tá? Nessa imagem da esquerda aí, preto e branco, vocês conseguem visualizar bem. E aí nós temos aí, do lado direito de vocês, né, nessa imagem que está colorida aí, né, o cotovelo numa vista anterior, numa vista posterior, numa vista lateral e numa vista medial, né? Nessas vistas aí a gente consegue observar bem o sistema ligamentar do complexo do cotovelo. Então a gente consegue observar aí os feixes, né, de fibra na parte lateral, os feixes de fibra na parte medial, né? E nós temos aqui a parte posterior. O que eu chamo a atenção para o cotovelo, que a gente vai ver aí nos slides mais adiante, é a cápsula articular do cotovelo. A cápsula articular do cotovelo, eu chamo bastante atenção para ela, porque ela é bem fina na sua parte anterior e também na sua parte posterior. E ela é bem grossa na parte lateral e medial. Por quê? Ela é fina na parte anterior e posterior para permitir o movimento de flexão e extensão. Imagina, se fosse a cápsula fosse grossa, a gente não ia conseguir fazer um movimento, que é limitar. E ela é bem grossa na sua parte medial e lateral, para permitir a estabilidade do cotovelo. E também, né, ela é grossa na parte medial e lateral, em decorrência dos ligamentos, tá? Então, vocês podem observar aí nessa imagem no canto superior direito de vocês, a gente consegue observar aí o complexo ligamentar colateral ulnar, que é o da parte medial do cotovelo, tá? No canto inferior direito, a gente consegue observar aí o complexo ligamentar lateral do cotovelo. O complexo ligamentar lateral do cotovelo, pessoal, ele é muito forte, muito forte. Raramente na literatura a gente observa aí lesões ligamentares de forma isolada esse complexo ligamentar lateral, porque ele é muito forte, tá? Ele é forte em decorrência dessa presença desse ligamento anular. Vocês podem observar, ligamento anular do rádio. Esse ligamento é muito forte, que daqui a pouco a gente vai ver uma imagem mais detalhada dele. Já na literatura, a gente consegue observar vários relatos de lesões do complexo ligamentar medial do cotovelo. O complexo ligamentar medial do cotovelo ele é muito fraco, beleza? Nessa imagem aqui, a gente observa um raio-x, uma radiografia do cotovelo, tá? Uma vista do lado esquerdo de vocês, uma vista antero-posterior. E do lado direito de vocês, né, uma vista lateral. Então, a gente consegue observar os 3 ossos, né? A gente consegue observar o húmero, né? Conseguimos observar aí o rádio e conseguimos observar a una. Eu chamo atenção aí para o húmero, né? O que eu chamo mais atenção aí é a imagem aí que está a linha 6 e a linha 2, tá? Que são os epicôndilos. Nós temos aqui na região do cotovelo o epicôndilo medial
tá? Que está ilustrado aí como o número 2. E nós temos o epicôndilo lateral, que está ilustrado aí com o número 6. No epicôndilo medial, nós temos origem de todos os flexores do punho. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se vocês estiverem anotando isso, anotem isso. No epicôndilo medial, nós temos origem dos flexores do punho. No epicôndilo lateral, nós temos a origem dos extensores do punho. A principal patologia que acomete o cotovelo é a epicondilite lateral. Quando ocorre um processo inflamatório, né, dos tecidos moles que se originam aí onde está ilustrado, né, o número 6. Nós temos uma condição também conhecida como cotovelo de tenista, epicondilite lateral do cotovelo, né, que nós, quando retornarmos, né, nós realizarmos as aulas práticas, nós vamos aprender a avaliar a epicondilite lateral. Número 2, aí nós temos a epicondilite medial, né, quando acomete os tecidos moles nessa região, né, epicondilite medial. Então, eu chamo a atenção para os epicôndilos. Aí nós temos a cabeça do rádio, né, ilustrado aí com o número 9. A cabeça do rádio também tem uma função importantíssima no movimento de pronossupinação e de flexão e extensão. Nós temos algumas condições também muito comuns em acidentes automobilísticos. Uma pessoa tem uma queda com a mão espalmada e tem a fratura da cabeça do rádio. Se você tiver a fratura da cabeça do rádio de forma cominutiva, ou seja, a cabeça do rádio ela se despedaça inteira, a pessoa tem que colocar uma prótese na cabeça do rádio. Tá? Nós conseguimos observar aí, também no número 8, a interlinha articular do cotovelo. A interlinha articular. Como é uma articulação que você não tem tanta sobrecarga como nos membros inferiores, obviamente que é uma articulação que você dificilmente vai encontrar processos degenerativos. Dificilmente. Tá? Não é, por exemplo, igual uma articulação do joelho, do quadril, tornozelo e pé. Tá? Dificilmente você vai encontrar aí processos degenerativos. Falando de tratamento, pessoal, tá certo que isso daqui é uma matéria uma disciplina de avaliação, mas falando de tratamento, só para vocês terem uma ideia, foi publicado um artigo que eu acho bem interessante, que sempre que eu dou aula de cotovelo eu falo sobre esse artigo. Eles pegaram 100 pessoas com epicondilite lateral, com a inflamação aí onde está ilustrado o número 6. 100 pessoas. 50 pessoas, eles trataram somente o epicôndilo, com ultrassom, laser, TENS, acupuntura, somente o epicôndilo, 50 pessoas. E 50 pessoas, eles trataram somente a coluna cervical, somente a coluna cervical. Das 50 pessoas que trataram o epicôndilo, 20 tiveram melhora, menos de 50%. Das pessoas que trataram a coluna cervical, visando a epicondilite, as 50 pessoas, 45 melhoraram. Olha que impressionante, né? A gente nunca deve olhar somente para a patologia. A gente deve olhar muitas vezes, né, para o desequilíbrio biomecânico. E muitas vezes uma condição patológica do cotovelo, como é o exemplo aqui da epicondilite, né? O desequilíbrio biomecânico pode estar instalado na coluna cervical. Na imagem da direita de vocês conseguem observar aí uma vista lateral do cotovelo, tá? A gente consegue observar aí a cabeça do rádio, né? O número 1, né? Conseguimos observar aí, né? A lateral da cabeça do rádio ali, né? Que é a silhueta do capítulo, né? Onde se articula ali a cabeça do rádio. E conseguimos observar também o olecrano, né? Repare que quando o cotovelo está em leve flexão, uma flexão de 90 graus, como mostra a imagem, o olecrano, ele sai da fossa olecraniana. Ele não está inserido na fossa olecraniana.
Se vocês voltarem para outra imagem do lado esquerdo de vocês, né, no número 3, vocês vão perceber que o olécrano está inserido na fossa olecraniana. Né? O 1 ali é a fossa do olecraniana, né? E o 3 ali é o olécrano. Um músculo importantíssimo que se insere no olécrano, pessoal, é o tríceps braquial. E bem abaixo do olécrano, nós temos a principal bursa do cotovelo, que é a bursa olecraniana, que daqui a pouco tem uma imagem dela. Ela é facilmente, né, acometida. Ela comprometida nós chamamos de bursite olecraniana, que é o processo inflamatório dessa bursa. Então, nós temos aqui uma imagem do livro do Netter, que é uma imagem que eu gosto bastante, né? Nós temos aqui a vista anterior do cotovelo e nós temos aqui a vista posterior do cotovelo. Nós temos aqui, pessoal, olha que interessante, né? A vista anterior. Nós temos aqui a tróclea, nós temos a tuberosidade da una, né? Depois nós temos aqui o rádio, a cabeça do rádio, onde se articula com o capítulo, tá? Então essas duas articulações aí, tanto a articulação húmero-radial como a articulação húmero-ulnar, são articulações aí que promovem o movimento de flexão e extensão do cotovelo. Depois nós temos uma vista posterior, né? A gente consegue observar ali a fossa do olécrano e logo abaixo o olécrano. Novamente, chama a atenção aí, que é uma região que nós temos aí a bursa do olécrano. A bursa do olécrano, então, é a principal bursa do cotovelo. Nós temos outras bursas também no cotovelo. Nós temos a bursa aqui no epicôndilo medial, nós temos a bursa no epicôndilo lateral. Lembrando que a função da bursa, pessoal, é permitir um deslizamento entre os tecidos moles. Ela funciona como um amortecedor. Essa é a função da bursa. Quando você tem um desequilíbrio biomecânico instalado, você tem muito cisalhamento sobre a bursa, o que pode gerar um quadro de um processo inflamatório. Chamamos isso de bursite. Ok? Então temos a imagem então aí, numa vista anterior e numa vista posterior do cotovelo. Novamente, né? Conforme eu já falei isso antes, nós temos aí 3 ossos fazendo parte do cotovelo, tá? Húmero, rádio e una, né? E as 3 principais articulações. Húmero ulnar e rádio ulnar proximal. Na próxima imagem, nós temos aqui os ligamentos do cotovelo. Então, aí, como eu falei para vocês, nós temos 2 complexo ligamentar do cotovelo. Nós temos o complexo ligamentar ulnar, ou também conhecido como ligamento colateral ulnar, e nós temos o complexo radial, também conhecido como complexo colateral radial. O ligamento colateral ulnar, pessoal, ele fica do lado interno do cotovelo, do lado da una. E o ligamento colateral radial, ele fica do lado externo, do lado do rádio, tá? E nós temos mais um ligamento, que é o ligamento anular. O anular, ele tem esse nome anular porque ele se assemelha a um anel. Né? Ele que estabiliza a cabeça do rádio. É um ligamento que ele fica bem na parte lateral do cotovelo. Por isso que o complexo ligamentar lateral do cotovelo é muito forte. É por causa desse ligamento, do ligamento anular. Ele que estabiliza, né, a cabeça do rádio e estabiliza mais esse complexo lateral do cotovelo ligamentar. Voltando novamente, é muito difícil você lesionar o complexo ligamentar lateral do cotovelo. Quando você lesiona o complexo ligamentar do cotovelo lateral, geralmente essa lesão vem associado muitas vezes à fratura exposta, porque o trauma tem que ser de alto impacto.
Já o complexo ligamentar medial, não. O complexo ligamentar medial é tranquilo. Se você, por exemplo, fazer um movimento de overhead, por exemplo, que é um movimento acima da cabeça, um movimento de natação, basquete, enfim, um movimento de esporte de alto impacto, um beisebol, por exemplo, né? Onde você faz um movimento de... Você faz muito valgo do cotovelo, você pode ter uma lesão do complexo ligamentar medial. Beleza? Pessoal, estão acompanhando? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Danilo, você disse que nos epicôndilos saem a origem dos extensores e dos flexores. Qual seria de qual? Desculpa, perdi essa parte. Tá, legal, vamos lá. O epicôndilo medial do cotovelo, medial, é onde se origina os flexores do punho. Flexores. O epicôndilo medial. O epicôndilo lateral é onde se originam os extensores do punho. E aí nós temos duas condições patológicas, né, que é o processo inflamatório, que nós chamamos de epicondilite medial, quando compromete o epicôndilo medial, e a epicondilite lateral, quando compromete o epicôndilo lateral. Beleza? Dando continuidade aqui, depois os ligamentos. Então, a gente consegue observar aqui os ligamentos do cotovelo, né? Na sua face aqui, né? Na primeira imagem aqui, nós temos a face lateral. E na segunda imagem, do lado direito de vocês, né? A face medial. Então, reparem na face lateral, primeiramente, pessoal. Na face lateral, se eu fizer um tracinho aqui, vocês conseguem observar esse tracinho vermelho que eu estou fazendo? Sim. Oh, legal, show. Então, tá vendo, ó? Perfeito, ó. Nós temos aqui o ligamento anular, tá? Que é esse ligamento que dá estabilidade aí, né, para a região lateral. Reparem também, pessoal, a bursa, né? A bursa tá aqui embaixo, ó, a bursa aqui. Tá? A principal bursa do cotovelo. Quando você bate o cotovelo no chão assim, ou você tem algum impacto, bate na mesa, bate em alguma superfície mais rígida, né? E você tem aquela dor assim aguda, você está batendo bem essa bursa. Né? Quando você tem um choque, obviamente, né? Você tem um choque, você bate a região medial do cotovelo, que não tem nessa imagem aqui, nós estamos entrando em contato com o nervo ulnar. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Aqui na face, na imagem de vocês do lado direito, nós temos aqui os ligamentos mediais, tá? Então, ó o complexo ligamentar ulnar aqui, ó. Esse complexo ligamentar aqui. Tá? Esse complexo ligamentar, eu estou fazendo essa flechinha, esse complexo aqui, ele pode ser facilmente lesionado. Já esse outro aqui, ele é dificilmente lesionado, tá? Na outra imagem, nós temos aqui na imagem da direita de vocês, nessa imagem aqui, não estou fazendo X, nós temos aqui a cápsula articular do cotovelo. Então, conforme eu falei para vocês, essa parte anterior aqui e a parte posterior que está lá atrás, ela é bem fina para permitir o movimento de flexão e de extensão do cotovelo, tá? Já essa parte medial e lateral, tá? Que eu não estou fazendo esse X aqui. Nós temos aí um tecido, ele é um pouco mais grosso em decorrência do complexo ligamentar medial e lateral. A cápsula articular do cotovelo, pessoal, essa cápsula articular do cotovelo, ela não responde bem à imobilização. Acho que eu já comentei em sala com vocês. Ela não responde bem à imobilização. Se você ficar muito tempo imobilizado, algum gesso, alguma coisa assim, imobilizado, né, com um fixador externo e tal,
Quando você tira a imobilização, para você ganhar a amplitude completa do cotovelo é muito difícil, muito difícil. É quase impossível, porque a cápsula ela fica aderida, tá? Então o cotovelo é uma articulação que não responde bem à imobilização. Sem contar que quando você fica imobilizado, né, pessoal? Dentro da articulação nós temos um líquido sinovial, certo? Quando você fica imobilizado, você tem a diminuição de concentração desse líquido sinovial. Então a cápsula fica mais aderida. Isso que limita o movimento. Por isso que a fisioterapia é importante, muito importante, depois de você tirar, muitas vezes, a imobilização do paciente. Na imagem aqui da esquerda de vocês, nós temos a cápsula articular, né, seccionada. Então, a gente consegue observar aqui as articulações numa vista mais aprofundada. Né? A gente consegue observar a cartilagem articular, a membrana sinovial, né? A membrana sinovial tem um papel fundamental. É a membrana sinovial que produz o líquido sinovial para permitir aí o deslizamento da superfície articular. Olha a bursa aí, pessoal. Então, nós temos aqui na região do cotovelo, né? Do lado esquerdo de vocês, olha o tamanho dessa bursite. Olha como esse cotovelo está bem inflamado. Tá? Isso aqui é um processo inflamatório da bursa do cotovelo. Tá? Por isso que eu falo, né? Na avaliação é importante vocês, né? Palparem, fazer uma boa inspeção visual, tá? Verificar a temperatura, que muitas vezes aqui um processo inflamatório de uma bursa dessa, né? A temperatura está mais elevada. Do lado direito de vocês, a gente vê uma imagem de ressonância magnética. Tá? Então, a gente observa aqui, ó, em vermelho, ó, o olecrano e aqui a fossa olecraniana. E aqui o processo inflamatório, ó, essa parte branca aqui, estão vendo? Isso daqui é o processo inflamatório da bursa do cotovelo. Tá? Então, nós temos uma característica aí clássica de processo inflamatório dessa bursa. Tá? O processo inflamatório da bursa do cotovelo, pessoal, pode ser em decorrência de trauma, pancada, queda, ou às vezes vir associado a alguma patologia, né? Uma bursite secundária. Por exemplo, a pessoa tem uma artrite reumatoide, lúpus, alguma doença sistêmica, aí pode gerar esse processo inflamatório. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Eu me sinto muito sozinho falando aqui, viu? Estão acompanhando, né? Sim. Sim, professor. Uau. Sim, professor. Show. Maravilha. Vamos lá. Nós temos aqui os músculos da região do cotovelo, né? Então, nós temos aqui uma tabela, né? O nome do músculo, a ação do músculo e a inervação do músculo. Então, nós temos aqui os principais músculos, né? O bíceps braquial, que é um músculo aí biarticular, superficial, né? O bíceps, né? Facilmente palpável. Abaixo do bíceps temos o braquial e depois nós temos o bráquio radial. Os três músculos têm a função de fletir o cotovelo. Depois nós temos os músculos extensores, apenas dois. O tríceps braquial, que é um músculo muito potente, de 3 cabeças, e o ancônio. O tríceps braquial, um músculo biarticular, e o ancônio monoarticular. Lembrando que biarticular e monoarticular, pessoal, biarticular é que o músculo atravessa 2 articulações. E monoarticular, o músculo atravessa apenas uma articulação. Explica mais, Danilo. Biarticular, geralmente são os músculos que permitem o movimento. Monoarticular são os músculos que permitem a estabilização. Então, nós temos músculos estabilizadores para estabilizar e os músculos mobilizadores para movimentar.
E aí nós temos o músculo supinador, o nome já diz, a função dele qual que é? A supinação. E nós temos dois músculos pronadores, o pronador redondo e o pronador quadrado. O pronador quadrado, ele é quadrado. O pronador redondo, ele não é redondo. Eu não sei quem colocou esse nome dele, porque ele não tem nada de redondo, tá? O quadrado, ele é quadrado. O redondo, ele não é redondo. Mas, enfim, nós temos dois músculos pronadores. O pronador redondo e o pronador quadrado. E aí nós temos as inervações, né? Por isso que eu chamo a atenção para vocês, né? Novamente, da coluna cervical. Porque, olha lá, toda a inervação desses músculos, pessoal, tem origem na coluna cervical, né? Basicamente no plexo braquial. Lembrando que na coluna cervical nós temos o plexo cervical e o plexo braquial. Plexo braquial, inervação C5, C6, C7, C8, T1. Então, pode reparar, toda inervação ou é C5, ou é C6, ou é C7, ou é T1. Ou é C8, ou é T1. Ou seja, toda musculatura que tem ação no cotovelo tem origem na coluna cervical. Então, nós temos as imagens aqui, né? Dá para a gente visualizar bem aqui, ó. Então, nós temos aqui a flexão do cotovelo. Olha lá o bíceps braquial, pessoal. Ele atravessa a articulação glenomeral e atravessa a articulação do cotovelo. Ou seja, ele é um músculo biarticular. O braquial, ele atravessa somente a articulação do cotovelo. Ele é um músculo monoarticular. E nós temos o bráquio radial, que ele atravessa somente uma articulação, que é o músculo monoarticular. Tá? São os três músculos que realizam o movimento de flexão do cotovelo, né? Nós temos a extensão do cotovelo, nós temos aqui o tríceps braquial, né? O músculo biarticular, ó, atravessa a articulação glenomeral e atravessa a articulação do cotovelo. Tá? Músculo biarticular. E nós temos o ancônio. Olha o ancônio, pessoal. Músculo bem pequenininho. Fica bem na região lateral do cotovelo. Ele começa aqui no epicôndilo lateral e se insere aqui no terço proximal da una. Tá? Ele fica bem na parte lateral aqui. Tá? Que favorece também, auxilia o movimento de extensão do cotovelo. Tá? Então, nós temos aqui nessa imagem os músculos flexores e os músculos extensores do cotovelo. Adoro essa imagem, pessoal. Acho essa imagem fantástica, fantástica. A gente consegue observar os músculos do antebraço. Muito interessante essa imagem. Nossa, mas por que é muito interessante? Vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui o epicôndilo medial. Nós temos aqui o epicôndilo lateral. Do epicôndilo lateral, desculpa, epicôndilo medial, pessoal, nós temos a origem aqui do pronador redondo. Olha o pronador redondo, para vocês verem que não tem nada de redondo, né? Ele é um filete de músculo. Abaixo do pronador redondo, onde eu vou passar agora o marcador vermelho aqui, ó, bem aqui, ó. Abaixo do pronador redondo, passa o nervo mediano. Passo, nossa, que horrível, gente do céu. Nervo mediano, né? Muitas vezes o nervo mediano ele pode ser comprimido aqui, ó, abaixo do pronador redondo. Então, se o pronador redondo tiver um espasmo, ele pinça o nervo mediano. Se ele pinçar o nervo mediano, pessoal, muitas vezes o paciente vai sentir sintomatologia nas mãos e pode ser confundido com a síndrome do túnel do carpo. Aí, geralmente, o paciente vai lá no médico, o médico opera o túnel do carpo, que fica bem aqui, e o paciente continua com dor. É muito comum isso, muito comum, muito comum, muito comum. E o problema estava aqui, ó, no pronador redondo. Você faz uma técnica para liberar esse músculo e esse nervo mediano aqui, automaticamente, ele é liberado
e o fluxo neural é restabelecido. Então, é um músculo muito importante aqui, o pronador redondo. Musculatura bem profunda essa daqui, tá, pessoal? Nós temos aqui o músculo supinador, né, que ele tem origem no epicôndilo lateral e a inserção aqui no terço proximal do rádio. É um músculo supinador que realiza o movimento de supinação. E nós temos aqui o pronador quadrado. Ele sim tem um formato de um quadrado, tá? Que fica aqui na região do punho, perto do ligamento transverso do carpo. Então, eu acho bem legal essa imagem, que a gente consegue observar aí o sistema muscular profundo, né, do antebraço, né, que tem uma relação muito íntima com o cotovelo. Na região medial, pessoal, do cotovelo, nós temos aqui o túnel cubital. O túnel cubital, pessoal, é essa região medial entre o epicôndilo medial e o olecrano. Sabe quando você bate o cotovelo, sente aquele choque que vai até a sua mão? Você bateu justamente o túnel cubital. É por onde passa o nervo ulnar. O nervo ulnar, na região do cotovelo, ele é bem superficial. Na aula prática, dá para a gente fazer a palpação dele, né? Se a gente apertar bem forte ele aqui, você começa a sentir um formigamento, um choque na mão, tá? Então, ele passa bem no túnel cubital. Nessa imagem, pessoal, imagine aqui, né, nessa imagem aqui. Imagine isso aqui, uma pessoa, você está enxergando, o cotovelo ele está fletido a 90 graus e você está numa vista póstero-anterior. Então, você está enxergando o cotovelo de trás. Então, você está vendo aqui em cima o húmero, tá? O húmero. E você está enxergando aqui a una. Né? E aqui, ó, a fossa olecraniana. É aqui que, é bem aqui, ó, onde eu vou fazer esse X, que fica a bursa do olecrano. Tá? A gente já comentou sobre ela. E bem na região medial aqui, ó, bem aqui, ó, tem o nervo ulnar. Tá? A gente vai realizar essa palpação em aula prática. Então, aqui, pessoal, na verdade, assim, é mais ou menos um resumo do que eu falei, né? A região do cotovelo é formada pelas articulações húmero-ulnar, húmero-radial e radioulnar proximal, né? Sendo que esta última, somada à radioulnar distal, né? Nós temos uma membrana interóssea, que já vai aparecer a imagem dela, forma a articulação do antebraço. Os movimentos, pessoal, da articulação húmero-ulnar são de flexão e extensão, que nós já falamos sobre isso. Quanto de movimento, pessoal, é muito importante nessa disciplina a gente ter o conhecimento da amplitude de movimento das articulações. Porque você tem que saber o quê? Você tem que saber o que é o normal, o que é o fisiológico e o que é o patológico, que está fugindo da normalidade. Então, por exemplo, o movimento de flexão do cotovelo, ele vai de 0 grau, tá? Que é uma posição anatômica de extensão, né? Não de extensão, né? Posição anatômica. Até 145 graus, tá? Que é o movimento máximo de flexão do cotovelo. O retorno da flexão, quando você volta da flexão, nós chamamos isso de extensão. Quando você chega a 0 graus, você chegou à posição anatômica. Algumas pessoas, geralmente pessoas que possuem uma característica de frouxidão ligamentar, essas pessoas têm uma hiperextensão. Essa hiperextensão ela pode chegar de 5 até 15 graus, né? Dependendo aí do sexo da pessoa, né? O homem, geralmente, aí, né? Ele tem uma quantidade de elastina menor do que a mulher, então ele pode chegar aí até 5 graus. E mulheres aí podendo chegar até 15 graus. Isso varia, né? De pessoa para pessoa, tá? Eu quero deixar bem claro que tem certas pessoas que têm uma hiperextensão de cotovelo.
tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma coisa bem clara aqui. Não é porque uma pessoa tem frouxidão ligamentaire, ou seja, a pessoa ela consegue atingir uma frouxidão, né, uma amplitude maior de movimento, não é porque essa pessoa tem uma frouxidão ligamentar que ela é mais susceptível a lesões. Beleza, pessoal? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Deixa eu ver um negócio. Então, não é porque a pessoa ela tem uma frouxidão ligamentar que ela vai estar mais susceptível a lesões. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Senão todo mundo que, né, trabalha no Circo de Soleil lá vai ter lesão, né? Não é verdade. Nós temos também um movimento na região do cotovelo de pronação e supinação. Tá? Pronação e supinação. Tanto a pronação quanto a supinação, um indivíduo em condições normais, em condições fisiológicas, né? Em condições anatômicas normais, esse indivíduo consegue atingir uma angulação de até 90 graus. Tanto em pronação quanto em supinação. Então, resumindo essa parte aqui que eu acho importante, a gente tem que ter conhecimento da amplitude de movimento do paciente. Flexão, 145 graus. Extensão é o retorno do movimento. Algumas pessoas têm a hiperextensão, podendo variar de 5 a 15 graus. E nós temos a pronossupinação, a pronação e a supinação, podendo chegar aí por volta de 90 graus. Nessa outra imagem, conseguimos observar aí, primeiramente, fonte do Lippert, excelente livro de biomecânica. Então, nós temos aqui o movimento de flexão do cotovelo, o movimento de extensão, que é o retorno do movimento. E nós temos aqui o movimento de pronação, né, onde a palma da mão é voltada para baixo, e o movimento de supinação, que é a posição anatômica. A palma da mão é direcionada para a parte anterior. Dermátomos, muito importante os dermátomos, pessoal, sempre vou falar para vocês que é muito importante ter conhecimento dos dermátomos, muito importante. Fisioterapeuta, para mim, que não sabe dermátomos, não é fisioterapeuta, ponto final. Tá? Dermátomos, pessoal, significa corte de pele, corte de pele. Então, por exemplo, assim, tem que saber que quando o paciente tem alguma sintomatologia, né, no caso aqui estamos estudando dermátomos do membro superior. Quando o paciente tem alguma sintomatologia no quadrante superior, nós temos que saber a origem dessa sintomatologia. Por isso que é importante investigar a cervical. Exemplo, seguindo a imagem aí, o paciente apresenta, por exemplo, um formigamento, tá? Na região do epicôndilo lateral. Qual vértebra da coluna cervical vocês iriam avaliar? Responde alguém aqui para mim. C6. Boa, isso aí, C6. Perfeito, isso aí. Se a pessoa, por exemplo, apresenta um formigamento no epicôndilo medial, seria entre C7 e T1, tá? Que é a raiz de C8. E assim sucessivamente. Se a pessoa apresenta, por exemplo, uma dor na região supraclavicular, obviamente, você deveria avaliar C4 e C5. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento dos dermátomos, tá? E os dermátomos, pessoal, a gente pode avaliar passando a mão, tá? E nós temos aquele estesiômetro. Na aula prática, na última aula prática, lembra que a gente utilizou lá aqueles filetinhos coloridos?
aquilo ali serve para avaliar também a sensibilidade. Tem alguns martelinhos de reflexo que nós temos o pincelzinho, um tipo de uma agulhinha, tá? Que você consegue também avaliar. Por exemplo, o paciente que tem uma hérnia de disco, né, uma mielopatia cervical, uma estenose de coluna, onde você tem uma compressão da coluna vertebral, né, de alguma forma, uma causa mecânica, você pode ter perda de sensibilidade, tá? Você pode ter perda de sensibilidade. Tá? Por isso que é muito importante vocês saberem os dermatos. Nós temos aqui amplitude de movimento, então, flexão, 0 a 145 graus, a extensão, que é o retorno da flexão, a pronação, 90 graus, e a supinação, também 90 graus. Aqui nós temos também, falando um pouco da articulação humerunar, né? Como eu já falei para vocês, é a principal articulação de flexão e extensão, tá? A humerunar, ela que dá estabilidade mesmo para a região do cotovelo. E a humerunar, pessoal, é interessante que em algumas pessoas você tem uma espécie de um ângulo, né, nessa articulação, né? A gente chama isso de ângulo em valgo do cotovelo. Ah, como assim, Danilo? Eu até acrescentei uma imagem aqui, acho que é o próximo slide. Ah, não sei se vai aparecer, mas vamos ver. É como se fosse uma angulação aqui que nós temos na articulação do cotovelo, tá? Esse ângulo em valgo, pessoal, pode ser uma predisposição a uma lesão, tá? Uma predisposição. Então, a pessoa que tem o ângulo do cotovelo muito em valgo pode ter uma predisposição a ter uma lesão, né? Muitas vezes traumática, e geralmente isso acontece no âmbito esportivo, tá? O cotovelo, pessoal, ele não realiza movimentos laterais, né? Se você tiver movimentos laterais do cotovelo, você tem uma lesão ligamentar, uma fratura, tal. O cotovelo só realiza movimento antero-posterior, que é a flexão, extensão e prono-supino. Beleza? Ele não realiza movimentos laterais. Aqui tá aparecendo o valgo aí? Tá aparecendo, gente? Sim. Beleza? Então, Sim. esse é o ângulo em valgo do cotovelo, tá? Consegue observar aí, se a pessoa tem esse ângulo muito acentuado, pessoal, a gente chama isso também de ângulo de carregamento, né? Aqui na direita, né? Aqui, ó, ângulo em valgo, tá? Também chamado de ângulo de carregamento. Por quê? Porque, assim, se você tem um ângulo do cotovelo aqui muito em valgo, obviamente que o complexo ligamentar medial, ele fica em estresse. Como assim, Danilo? O estresse, ele fica nervoso? Não. Não fica nervoso, gente. Ele fica assim, o ligamento fica mais distendido, tá? Nós temos também aqui um movimento em varo do cotovelo, né? São condições assim que você vai conseguir observar através de uma avaliação postural. Esse é um artigo muito legal, publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, um artigo um pouco antigo, mas ele fala muito bem sobre as lesões ligamentares do cotovelo, tá? Esse artigo que fala, pessoal, né, que é muito comum, né, você encontrar aqui lesões ligamentares no complexo medial, que é esse complexo aqui, ó, tá? Então, é comum. Então, se eu perguntar na prova para vocês, né, onde é comum acontecer lesões ligamentares do cotovelo? Na parte lateral ou na parte medial? Não vai ser uma pergunta assim tão fácil, né? Mas você tem que saber que é na parte, né, mais comum na parte medial. Já na parte lateral, pessoal, é bem mais difícil ocorrer lesões ligamentares de forma isolada. Né? Você pode falar, ah, mas meu amigo caiu de moto, ele caiu com a mão espalmada e lesionou o ligamento lateral. Pô, caiu de moto. É um impacto grande, obviamente, que ele vai lesionar mesmo, né? É mais difícil lesionar a parte lateral, novamente, em decorrência do ligamento anular,
tá? Ele é um ligamento muito forte, gente, muito forte, muito forte, muito forte. Tá? Ele estabiliza aqui, né? Quase todo o complexo do cotovelo, tá? Ligamento anular. Olha ele aí, ó, ligamento anular. Essa imagem eu acho uma imagem bem legal, né? A gente tirou o húmero daqui e a gente consegue observar aqui o ligamento anular, ó. Ele recobre a cabeça do rádio, tá? Ele recobre a cabeça do rádio. E aqui nós temos, ó, quando eu estou pintando aqui, ó, nós temos a articulação rádio-ulnar proximal, onde é realizado o movimento de pronossupinação, tá? Movimento que vocês deverão avaliar no paciente de vocês. Aqui a gente fala dos músculos, já falei dos músculos para vocês, né? Nós temos aqui os músculos de flexão, né? Que é o bíceps, o braquial, o braquiorradial. Já falei sobre a inervação deles, tal. Então essa aqui, parte que não tem muita importância, que tem importância, mas nós já comentamos sobre o sistema muscular. Então nós temos aqui o bíceps, novamente, cabeça curta e cabeça longa. Essas imagens aqui, pessoal, é do livro digital de vocês. Tá? Então, nós temos aqui o bíceps braquial. Eu gosto daquela minha outra imagem, que ela é colorida, né? Fica mais bonitinha a visualização. O bíceps braquial. Nós temos o braquial, tá? E o braquiorradial, tá? Os três músculos aí que realizam o movimento de flexão. E nós temos os extensores do cotovelo. O tríceps braquial e o ancônio, tá? Tríceps braquial com sua potência na extensão. E o ancônio aqui, também como um extensor monoarticular. Todos os extensores de cotovelo, pessoal, tanto o tríceps braquial quanto o ancônio, é inervado por qual nervo? Alguém responde? A. Femoral. B, isquiático, ou C, nervo radial. A, B ou C? C. C, boa, isso aí. Tá? C, tanto o tríceps braquial quanto o ancônio é inervado pelo nervo radial, tá? Radial, beleza? Então, nós temos aqui o movimento de pronossupinação, tá? Se você está na posição anatômica, o seu braço está supinado. Supinado, na posição anatômica. Palma da mão voltada para frente. Ou seja, está supinado. Ou seja, o rádio e a ulna, eles estão em paralelos. Tá? A pronação, né, a biomecânica da pronação, quando você vira a palma da sua mão para trás, quando isso ocorre, o rádio gira sobre a ulna. Gira sobre a ulna. Quem faz esse movimento, pessoal, é bem ali a rádio ulnar proximal, tá? E também quem favorece esse movimento é a cabeça do rádio que gira sobre o capítulo, tá? Promovendo assim o movimento de pronospinação. Aí nós temos o músculo pronador redondo, o pronador quadrado, tá? Já falei desses músculos, tá? São os movimentos, pessoal. Esse é um movimento que vocês devem ter aí uma atenção especial, né? O movimento de pronossupinação. Porque é um movimento funcional. O que é um movimento funcional? É um movimento que vocês realizam no dia a dia de vocês, na funcionalidade. Por exemplo, uma higiene pessoal, alimentação. Isso são movimentos funcionais, tá? Então, é um movimento, né? A pronossupinação deve ser um movimento que vocês, obrigatoriamente, devem avaliar nos pacientes de vocês.
deverão avaliar os pacientes de vocês. Então, aqui mostrando a dinâmica dos movimentos, né? A flexão e a extensão, tá? Quando a gente tem a flexão e a extensão, a gente tem lá o olecrano, né? Quando tem uma extensão, o olecrano, ele se sobrepõe sobre a fossa olecraniana, e quando você tem a flexão, o olecrano, ele sai da fossa olecraniana, tá? Isso a gente vai ver bastante na prática, né? Porque daí a gente vai pegar o esqueleto lá e vai fazer lá a dinâmica dos movimentos para vocês. E vamos pular essa parte. Aqui sobre os epicôndilos, né? Eu já falei para vocês, né? Que nos epicôndilos nós temos a origem aí de vários músculos, tanto no epicôndilo medial quanto no epicôndilo lateral. Então, novamente, tá? O epicôndilo lateral, pessoal, né? O epicôndilo lateral, né? Nós temos a origem dos extensores do punho e também dos dedos. E no epicôndilo medial, nós temos a origem dos flexores do punho e dedos. Tá? É muito importante isso, muito importante isso. Se o paciente, por exemplo, ele tiver uma dificuldade na hora da avaliação de realizar um movimento de flexão de punho ou de extensão de punho, você, obviamente, deve avaliar o epicôndilo. Deve tocar, palpar o epicôndilo, tá? E nunca esquecer da coluna cervical. Porque, às vezes, você vai se matar de tratar o epicôndilo e o problema, às vezes, está na coluna cervical. Então, como eu falei para vocês, o processo de avaliação, pessoal, é um processo que deve ser muito detalhado. Vocês têm que começar com a coluna cervical e vocês vão descendo, tá? E às vezes assim é muito comum. Por exemplo, o paciente chega para vocês com uma queixa num epicôndilo lateral. Você avalia o epicôndilo lateral e não tem absolutamente nada. Você avalia a coluna cervical e não tem absolutamente nada. Muitas vezes está no trajeto do nervo. Trajeto no nervo. Então, por isso que eu falo, fazer uma boa avaliação, gente, você tem que ter um conhecimento muito amplo de anatomia. Você tem que saber muito de anatomia, muito, muito, muito. Onde se origina o músculo, onde termina o músculo, onde começa o nervo, onde passa esse nervo. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos, né, a imaginologia do cotovelo. Tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? O Danilo. Nós temos aqui a imaginologia do cotovelo. Algumas condições aqui. Então, nós temos aqui, numa vista póstero-anterior, né? A gente consegue observar aí a interlinha articular do cotovelo, né? Conseguimos observar aqui os epicôndilos, ó. Repare que o epicôndilo medial ele é mais pontudo, tá? O epicôndilo lateral ele é mais achatado. Nós temos aqui a interlinha articular, ó. Nós temos aqui essa parte mais escura aqui, pessoal, é a fossa do olecrano. E aqui é o olecrano. Tá? Então, aqui no epicôndilo lateral, nós temos a origem dos extensores. E no epicôndilo medial, a origem dos flexores. Punho e dedos. Tá?
Aí nós temos aqui as 3 articulações, né? Então, nós temos aqui húmero radial, essa articulação. Húmero nar, essa articulação. E a radionar proximal. Aqui nós temos alguns acidentes ósseos que eu acho interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Estão vendo? É a tuberosidade radial. É aqui que se insere o bíceps braquial. Tá? Então, o braço de alavanca do bíceps, quando você contrai o bíceps, né? A inserção aqui é aqui embaixo. E aí ele promove o movimento de flexão. Aqui nós temos todos os tecidos moles. Tá? Reparem a cabeça do rádio aqui, gente. Ele é bem côncava, né? Para permitir o movimento aí de pronossupinação e o movimento de flexão e extensão. Aqui nós temos o capítulo, bem essa parte aqui, ó. Capítulo é onde, né, a cabeça do rádio ela se articula. Nós temos as diáfises aqui, né? A diáfise do rádio, a diáfise da una e a diáfise do húmero. Ó, já apareceu tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Então, apareceu todas as estruturas aí. Tá? As diáfises aqui embaixo, né? A entrelinha articular, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, né? Então, a gente tem que conhecer aí a normalidade de um raio-x, né? Então, esse é um raio-x normal, né? Para quando aparecer aí um raio-x em condições patológicas, vocês saberem aí, né? A diferenciação. Danilo, uma pergunta. Entre a articulação húmero radial e húmero na não tem menisco? Peraí, entre a articulação entre o húmero e o rádio, e o húmero e a una aqui, você tem Isso, menisco? na articulação não tem menisco? Tem menisco, sim. Toda articulação sinovial tem um menisco, sim. Tá bom, obrigada. Nada. Para permitir o movimento, sim. Então, nós temos aqui, né, todos os acidentes ósseos. Aqui numa vista lateral, né, esse menisco a gente chama também, pessoal, de plica, tá? Plica sinovial. Aqui nós temos uma vista lateral, né? Reparem aqui em extensão, pessoal, né? Uma extensão completa aqui do cotovelo. A gente consegue observar aqui, ó, o olecrano na fossa olecraniana, tá? O olecrano na fossa olecraniana. Tem algumas, geralmente acidente automobilístico e tal, que a pessoa ela tem um trauma tão forte em hiperextensão, que aqui, vocês observarem aqui, ó, né? Nós temos o húmero aqui, né? Nós temos essa camadinha bem fininha aqui, ó. A pessoa tem uma hiperextensão tão forçada, mas tão forçada, que tem um contato tão forte aqui com a fossa do olecrano, que chega a fraturar essa região aqui, ó. Tá? Bem aqui do olecrano, pessoal, nós temos aqui a inserção do tríceps braquial. O tríceps braquial, ele sai lá do húmero, né? Lá da escápula, tal, ele desce aqui, ó. Esse é o tríceps braquial. Então, quando ele entra em contração mesmo, ele faz esse movimento de alavanca, né? De extensão. Vou apagar aqui. Então, nós temos aí as diáfises, né? E todas as estruturas, né? Entrelinha articular, né? Olha a cabeça do rádio, né? Bem côncava aqui, né? Pode observar, né? Para permitir o movimento aí de flexão e extensão.
Aqui nós temos, pessoal, uma imagem, né, já pegando a articulação do cotovelo e também pegando aí a região do antebraço, né? A gente vai ver na próxima aula, na semana que vem. Então, nós temos a articulação do cotovelo, os tecidos moles aqui, né? Então, nós temos o rádio. Reparem aqui, a gente vai falar semana que vem sobre isso, ó. Que é o processo estiloide, né? Processo estiloide do rádio, processo estiloide da una. Reparem que você tem um processo estiloide do rádio mais pontiagudo aqui. Entre o rádio e a una, onde eu estou pintando de vermelho aqui, ó, nós temos uma membrana interóssea. Membrana interóssea. Essa membrana interóssea, pessoal, ela tem como função a inserção de alguns músculos profundos do antebraço. Flexor lunar do carpo, flexor longo dos dedos, enfim, alguns músculos profundos. Tá? Então, nós temos ossos do carpo aqui e tal, né? Opa. Borracha. Tá? Então, nós temos as diáfises aí e a articulação aqui do cotovelo. Aqui nós temos algumas condições patológicas, né? Então, nós temos aqui um raio-x ilustrando a fratura da cabeça do rádio, tá? Então, reparem bem, pessoal, que a pessoa aqui teve uma vista lateral, ó, vocês conseguem observar aqui, ó, a fratura, ó, a cabeça do rádio saindo aqui, associado a uma fratura da una, tá? Essa fratura aqui, pessoal, é chamado de fratura de Monteggia, tá? Quando você tem uma fratura dessa forma aí, você fraturou a diáfise da una, tá? E a fratura da cabeça do rádio. Às vezes pode vir associado à luxação também. A cabeça do rádio, pessoal, quando você tem uma fratura dela, se for uma fratura cominutiva, que é muito comum, você tem que colocar uma prótese, que nem é ilustrado nessa imagem aqui, ó. Vendo uma prótese de cabeça do rádio aqui, ó? É uma cabeça do rádio de titânio. Então, eles tiram todos o osso que está ali, né? Fraturado, né? Eles tiram, fazem a limpeza dessa região e eles colocam aqui uma prótese na cabeça do rádio. Tá? Aqui mostrando algumas outras fraturas, né? Olha aqui, pessoal, a fratura da cabeça do rádio cominutiva. Olha o que acontece com a cabeça do rádio. Ela fica literalmente despedaçada, tá? Se for uma fratura geralmente só desviada, que nem mostra essa imagem aqui, ó, tá vendo o desvio bem pequenininho da fratura aqui, ó? Passei aqui o negócio, ó, vou apagar para vocês observarem. Ó, bem aqui, ó. Você consegue observar a fratura, né? Se for uma fratura, um leve desvio, o médico geralmente ele consegue fazer a fixação por parafusos, tá? Como mostra a ilustração aqui também, ó. Fixação por parafusos, tá? Aqui também, ó. Aqui foi uma fratura, se vocês observarem, ó, uma fratura bem aqui do colo da cabeça do rádio. Não foi da cabeça do rádio, foi do colo. Tá? Monteggia aí, ó, também aparecendo aqui, tá? Fratura da una com luxação da cabeça do rádio. Então, nessa fratura aqui, reparem, pessoal, que não teve nenhuma fratura na cabeça. Apenas uma luxação. Ela saiu do seu contato. Quem fraturou teve uma fratura com desvio, que fraturou aqui com desvio a una. Tá? Uma fratura com desvio da una com a luxação da cabeça do rádio. Toda fratura com desvio, como é ilustrado na imagem aqui, pessoal, né? Geralmente o tratamento é a fixação, tá? Por placa metálica. Então o médico ele tem que abrir o paciente,
reposicionar os ossos, tá? E estabilizar com uma placa metálica, tá? Que nem mostra a imagem aqui. Coloquei fratura com desvio, que nem essa imagem aqui, ó. Fraturou, desviou, abriu, colocou placa. Aqui nós temos duas condições, né, de epicondilite, né? Vocês podem observar que é uma ressonância magnética. A gente consegue observar bem aqui na epicondilite, pessoal, né? Essa parte esbranquiçada, tá? Esbranquiçada. Isso daqui você mexe na ponderação lá da tomografia computadorizada, e aí, né, o exame de imagem sai da seguinte forma, né? Sai com esse aspecto aqui, com esse derramamento articular, tá? E aqui também, né? Aqui também, ó, bem derramado aqui, ó, essa parte branca. Isso é uma condição aí de epicondilite lateral. Danilo, por que você sabe que é epicondilite lateral? Gente, tem a cabeça do rádio aqui, ó. Tá? A gente consegue observar aqui a cabeça do rádio, ó. Então, tá inflamado aqui, epicondilite lateral, tá do lado do rádio. Tá? E aqui, mesma coisa, ó, a cabeça do rádio aqui e o processo inflamatório aqui. Beleza? É a condição mais comum que compromete a articulação do cotovelo. É a epicondilite lateral. Aqui nós temos algumas lesões ligamentares associadas à luxação do cotovelo. Tá? Então nós temos aqui uma luxação, né? Vamos primeiro nessa imagem aqui da direita de vocês. Então nós temos aqui uma luxação posterior, ó, uma luxação completa, né? Lembrando, né, a definição de luxação, né? Dissociação total da articulação. Reparem que nós tivemos aqui uma luxação, só que sem fratura, né? Nós não temos nenhuma fratura aqui, tá? E aqui também, ó, cabeça do rádio aqui saindo, né? Da sua superfície, né? Normal, na sua superfície fisiológica. Essa imagem está bem embaçada, a gente não consegue observar muita coisa aqui. Aqui a gente consegue observar uma luxação da una, né? Ela saindo da superfície aqui, né? Anatômica. E aqui a gente consegue observar uma fratura da cabeça do rádio. Ela perde toda a sua continuidade. Tá? O complicado de luxações, pessoal, dessa magnitude, né? Essas luxações aí com essa magnitude aí de alto impacto, o complicado disso tudo, sem dúvida nenhuma, são as lesões ligamentares, né? E quando você tem uma luxação dissociado dessa forma, o paciente muitas vezes vem associado aí a lesões de ligamento, né? E quando o paciente tem lesões de ligamento, geralmente ele vai ter que ficar um tempo imobilizado, vai ter que fazer uma ligamentoplastia, que é uma reinserção ligamentar, processo cirúrgico. Então, é mais trabalhoso, tá? O fisioterapeuta aí, num processo de pós-operatório, ele tem que conhecer todos os processos, todas as etapas de reabilitação do cotovelo, tá? Ele tem que saber trabalhar o sistema muscular, tem que saber trabalhar o sistema ligamentar. Então, uma pessoa que sofre uma lesão dessa daqui, obviamente que carece de uma fisioterapia muito bem supervisionada. Aqui mostrando as lesões ligamentares, pessoal, olha que interessante, ó, vou riscar, depois vamos primeiro nessa imagem aqui, ó, né? Olha aqui, ó, uma ressonância magnética, ó, tá vendo essa trepinha preta aqui, ó, tô passando o slide, o marcador sobre ela, ó, chega aqui, ela para, ela não se insere aqui em cima, tá? Isso mostra uma lesão ligamentar. Tá? Uma lesão ligamentar. E aqui também, ó, um pretinho, e aqui em cima ela não se insere, tá vendo? Ó? Lesão ligamentar do cotovelo. Tá?
mostrando aí lesões ligamentares de grande amplitude. Esse daqui é uma lesão ligamentar de complexo lateral. Isso aqui a pessoa deve ter associado alguma fratura, né? Alto impacto, né? Lesões ligamentares aí. Esse é um artigo muito interessante, fala da tríade terrível do cotovelo. Tá? Um artigo bem legal, uma condição aí, né? Uma condição ortopédica, né? Uma condição aí, assim, difícil de tratar, não é fácil, tá? O fisioterapeuta também precisa aí ter um amplo conhecimento de anatomia, de reabilitação, tá? Então, nós temos aqui a tríade terrível, pessoal, é uma luxação do cotovelo associado à fratura da cabeça do rádio e do processo coronoide, tá? Então, nós temos aí uma lesão, né, que envolve aí três estruturas, né, três disfunções, digamos assim, né? A luxação do cotovelo associada à fratura da cabeça do rádio e a fratura do processo coronoide. Então, uma luxação associada a duas fraturas, né? Então, você tem muita instabilidade, né, resultante dessa lesão, porque você tem lesão ligamentar, né? E geralmente os médicos, mesmo os médicos experientes em cotovelo, têm uma dificuldade muito grande de operar essa disfunção, tá? A tríade terrível do cotovelo. Nós temos aqui a osteocondrose do cotovelo, né? Também conhecido como doença de Panner. Tá? É uma lesão idiopática, afetando aqui, ó, bem a região, pessoal, do capítulo, né? Então, nós temos aqui a cabeça do rádio, se articulando com a cabeça do rádio, o capítulo, que é essa parte que eu estou pintando aqui para vocês. Capítulo, ela tá a flechinha aqui, ó, capítulo, tá? É uma lesão que a gente chama de lesão de adolescente, né? Tem uma falha, uma causa idiopática, né? Uma falha na ossificação. O capítulo, pessoal, ele não é formado de forma por completo, tá? Por completo. Até que se a gente observar aqui na imagem, a gente vê vários pontinhos pretos, indicando que você tem uma falha na ossificação, tá? E aí tem uma necrose, ocorre uma necrose avascular no capítulo, tá? Aí fica muito mole essa região aqui, porque não tem uma ossificação, tá? Não tem uma ossificação decente, né? De forma natural, de forma comum. E aí geralmente o paciente pede um movimento de flexão e extensão, tal. Aqui é procedimento cirúrgico, né? Geralmente o médico ele faz algumas perfusões aqui, né? Uns furos no osso aqui, para aumentar aqui o aporte sanguíneo, tá? Para melhorar aí essa ossificação. Aqui de novo a fratura da cabeça do rádio, que já apresentei para vocês. Eu deixo como sugestão de leitura, pessoal, esse é um artigo muito legal, publicado na Reumatologia Clínica. Tá? Nossa, eu acho esse artigo fantástico. Por quê? Porque ele fala o seguinte: as principais patologias que acometem a região do cotovelo. Então, nós temos aqui, né, nessa tabela 2 aqui, ó, as patologias que acometem a região medial, né, a dor na região medial do cotovelo, e a dor na região lateral do cotovelo, tá? Então, nós temos aqui a região medial, né, a principal, pessoal, da região medial, é o cotovelo do do golfista, tá? E aí, na região lateral, nós temos o cotovelo do tenista, que é a epicondilite lateral. E aí nós temos outras condições, tá? Por exemplo, na região medial, podemos ter, geralmente, fraturas ocultas,
Pessoa que faz movimento repetitivo, assim, pode ter uma fratura oculta ali, né? Se a pessoa apresentar uma dor na região medial do cotovelo, pode ser uma artrite, pode ser uma osteoartrose, tá? Pode ser uma lesão do complexo ligamentar medial, como eu já falei para vocês. E na região lateral do cotovelo, principal é o cotovelo do tenista. Nós temos a síndrome do túnel radial, tá? Que acomete aí o nervo radial. A doença de Panner, que é a falha na ossificação do capítulo, que eu acabei de passar para vocês. Fraturas ocultas também, tá? Osteoartrose, sinovite, tá? Lesões do complexo ligamentar lateral, que é a menos comum, tá? E problemas de plica sinovial, né? Que a gente chama aí de menisco ou plica sinovial, né? Processo inflamatório dessa região. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui hoje. Agradeço aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Tô aqui Danilo, ainda. Oi. esse conteúdo vai estar disponível no ambiente virtual? Já coloquei para vocês. Maravilha. Obrigado. Já coloquei para vocês lá, tá lá já. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Na semana que vem, pessoal, nós teremos aí 30 alunos, pô, fantástico, hein? Muito bom. Na semana que vem aí eu vou continuar o conteúdo teórico, tá? Eu vou continuar o conteúdo teórico, a gente vai falar sobre punho, né? É uma aula bem rápida, provavelmente eu falo já de punho e mão, e depois a gente vai dando sequência aí no conteúdo teórico, né? O país está vivendo essa situação aí, né? Muito triste, né? Essa pandemia aí, a gente não tem um conhecimento ainda certo de quando que vai voltar as atividades, né? As aulas, as atividades habituais, né? Mas assim que as aulas forem retornadas, pessoal, pelo menos na minha disciplina, eu vou tentar fazer uma revisão com vocês aí, tá? E a gente vai entrar em aula prática. A gente vai, quando eu entrar de novo em aula prática de cotovelo, né? A gente vai revisar um pouco do conteúdo e eu vou mostrar para vocês a avaliação do cotovelo. Quando a gente voltar e eu for falar aula prática de punho e mão, eu vou, né, revisar novamente, né? Todos os aspectos anatômicos de punho e mão. E depois a gente vai fazer a avaliação de punho e mão. E assim sucessivamente, né? Só torço para tudo isso passar rápido aí e a gente voltar para a sala de aula, né? Que eu acredito que essa troca de experiência que a gente tem em sala de aula, assim, é muito válido, né? E só torço para que isso passe rápido. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Danilo, então, referente à prova, a gente vai fazer uma prova que vai valer pela nota do semestre inteiro? Olha, pessoal, tem vários alunos me questionando sobre prova. Eu não tenho nenhuma informação, gente. Não tenho absolutamente nenhuma informação. A gente não sabe até quando que vai durar isso, né? Então, assim, não dá para a gente falar ainda sobre prova. A gente não tem nem ideia de como vai ser. Eu acredito que se voltar, né, essas atividades acadêmicas voltarem aí no próximo mês, tal, eu acredito que eles façam o seguinte: eles vão cancelar a B1, cancelar não, né? Eles vão trocar a B1 pela segunda chamada. Aí a gente volta, faz a B2 e a segunda chamada vai valer como a B1. Mas não está nada certo. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Eu sei da aflição de vocês, né, da ansiedade de vocês quanto a isso, mas nós também aqui da direção da faculdade, né, a gente também está bem apreensivo com tudo isso, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Assim que eu tiver novidades em relação ao processo avaliativo, tal, a tudo isso, pessoal, eu vou passando para vocês, tá? Assim, é muito
aluno muitas vezes vinha assim, me procurar e falou assim, pô, Danilo, um rapaz falou para mim que vai ser assim, assim, assado. Pessoal, esperem sempre uma mensagem da coordenação. Vocês têm que esperar uma mensagem da minha pessoa. Esqueçam aí né, essas questões de fake news. Então, pessoal, vocês esperem uma mensagem da coordenação de curso, tá bom? Não fiquem aí dando trela, ouvidos aí para qualquer pessoa, tal, passando qualquer informação, tá? Então, assim que eu souber sobre provas, tal, sobre retorno, sobre tudo isso, vocês são primeiros a ficarem sabendo, mas primeiros. Assim que o diretor me ligar e passar as orientações, gente, mas na hora eu coloco no grupo para vocês, beleza? A gente vai conversando aí. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, se vocês querem também fazer outra pergunta, fiquem à vontade. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vocês estão gostando das aulas virtuais? Como é que tá? Tá legal? Tá bacana? Alguém quer falar? Eu queria fazer uma pergunta Pode fazer. referente à orientação do TCC. Queria saber, você que falou para mim que ia fazer a orientação, eu queria saber como é que a gente faz isso, se você consegue me dar um retorno sobre o TCC, de onde eu já comecei, já escrevi, na verdade. Queria que você desse uma olhada, se você pode me dar um up aí. Tá. Pessoal, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar com vocês, tá? Para quem estiver cursando TCC, vou marcar aí uma reunião online sobre TCC. Mas lembrando que vocês têm aí o tutor online, né? O tutor online ele está, né, trabalhando de forma normal. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem me procurar ou procurar o tutor online. Ontem eu disponibilizei para vocês aí o manual do TCC, para quem está cursando o TCC, né? As etapas, tudo certinho, eu mandei ontem para vocês, não sei se vocês receberam, se tem alguém cursando TCC aqui, né? Mas eu mandei para vocês. E quem tiver alguma dúvida pontual do TCC, pessoal, pode me mandar um WhatsApp e tal, mandar e-mail que eu respondo, tá bom? Mas eu vou marcar também uma reunião aqui pelo Teams para a gente conversar sobre TCC, beleza? Mais alguém, gente? Não? Danilo, você vai deixar a gravação dessa aula disponível no AVA? O Arislander ontem ele deixou. Ah, então tá bom, obrigado. Vou deixar assim. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Você também está marcando presença pela presença das aulas, igual o Arislander? Não, pessoal, olha, se o Alexander falou isso para vocês, ele está colocando, vou ser bem sincero, está colocando um pouco de medo em vocês. Essas aulas online não tem presença, tá? Não tem presença. Por exemplo, Danilo, não quero assistir sua aula. Beleza, não tem presença. Tá? A gente não está dando presença para o aluno. Obviamente que é muito importante, né, pessoal? É muito importante, né? É muito importante. Ah, né? sim, a gente assiste e a gente tira dúvida, mas é que eu tô perguntando porque ele falou pra gente que a instituição falou que eles iam marcar presença através das aulas online. Não, pessoal, não tem presença. Não tem. É impossível a gente ter esse controle, gente. Não tem como. Né? Por exemplo, vou pegar um nome qualquer aqui. O Elton. Peguei o Elton aqui. O Elton, ele pode estar aí, ele colocou o computador dele, e ele pode estar no, sei lá, no bar bebendo e deixou o computador dele aqui online. Então, eu não sei se ele está aí. Entendeu? Sim, com certeza. Então, não dá para a gente ter né, a gente saber quem está presente e quem não está. Então, não dá para a gente ter esse controle, tá? Não temos esse controle. Então, não teremos presença por enquanto, tá? Fiquem tranquilos. Tá, ok, obrigado. Mas é muito importante. Beleza, gente? Obrigadão, Danilo. Uau. Valeu, tamo junto aí. Abraço. Fiquem em casa, hein, turma? Por favor, fiquem em casa. Um abraço aí, boa noite a todos, pessoal. Qualquer dúvida pode me chamar aí.
Boa noite. mais. Tchau. Boa noite.